Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria, irmãos, mas muita alegria mesmo, poder estar aqui, mais uma vez, ter a oportunidade, agradecer a Deus, ao pastor Francisco pela confiança, aos demais irmãos, de poder estar aqui hoje, trazendo essa palavra acerca do batismo. Irmãos, a palavra diz que não existe na terra, no mundo, nenhum lugar melhor do que a casa do Pai. Nós poderíamos estar em qualquer lugar nessa terra, mas pela vontade de Deus e do Espírito Santo, nós estamos aqui hoje. Eu quero ler uma palavra que está em Mateus 28, Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19. (18, 19) de Mateus, no versículo 28, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esta é uma palavra que Jesus está dando uma ordem para nós, discípulos. E ele está falando acerca do batismo, ensinando e batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quero primeiro, antes de entrar na mensagem, dar os parabéns às mães, os pais, os jovens que irão batizar no próximo domingo. Que Deus continue dando sabedoria, dando força, dando vigor, dando graça, para continuar com seus filhos no caminho, porque também é o mandamento de Deus. Ensinai vossos filhos no caminho em que se deve andar. E é uma data muito especial, é um momento muito especial. Eu fico emocionado porque eu não tive essa oportunidade, jovens, num tempo em que vocês estão tendo, de poder vir à casa do Senhor, de poder andar com Cristo desde jovem, desde cedo. Vocês já ouviram testemunhos aqui, nesta igreja, do irmão, cunhado do Isaac, do Jairo, em que ele aceitou a Cristo ainda muito novo, porém, num determinado momento de sua vida, ele se distraiu com as coisas do mundo. E ele saiu da presença do Senhor. Mas ele provou um gosto amargo de fel. Ele falou aqui, e assim é com todos os jovens que se distraem no meio do caminho e saem da presença do Senhor. O inimigo, ele é astuto, ele vai fazer de tudo, ele vai usar de todas as artimanhas para poder desviar
vocês. Mas deem glória a Deus, porque vocês estão participando do corpo de Cristo, estão numa igrejinha pequena, mas uma igreja que tem oração, que tem verdade, que tem palavra, e tem ensinado para vocês, vão continuar ensinando para vocês o caminho. Porque lá na frente vocês irão precisar. Vai chegar uma hora na caminhada em que vocês vão precisar. E vocês terão essa palavra dentro do coração guardada. E é esta palavra que vai fazer você pensar e tomar a decisão certa. O batismo é algo simbólico. A Bíblia fala de simbologias acerca da Santa Ceia, acerca do batismo, mas tem um grande significado. Primeiro, porque é um mandamento de Deus, como nós lemos aqui na palavra. Deus, Ele deu uma ordem, que é para batizar, para ir fazer a obra do Senhor, para ensinar e batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós vimos para o texto, nós notamos que isso nós temos guardado. E como o pastor José falou, hoje nós estamos aqui. Amanhã vai chegar o nosso dia de ir para a glória. E são vocês, se Cristo não voltar até lá, são vocês que vão dar continuidade. São futuros pregadores, cantores, adoradores, obreiros da casa do Senhor. São vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Aqui no livro de João 3, vamos lá no livro de João 3:1. João, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos fazer essa leitura e nós vamos agora entrar na mensagem. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Porque o batismo significa nascer de novo. O batismo, ele significa deixar as coisas velhas para trás e renascer em Cristo Jesus, com um novo conceito, com um novo estilo de vida. Jesus, aqui o texto diz que Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. O texto fala assim, ó: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que fazes, se Deus não for com ele. Então Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: mas como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, é todo aquele nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como creres se vos falar da celestial? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Esse texto, ele fala sobre um homem chamado Nicodemos, que era mestre em Israel. Nicodemos tinha uma posição invejável, uma posição admirada. Ele fazia parte de um grupo seleto, era um estudioso das Escrituras. Mas ele tinha um grande problema. Ele era muito religioso. Ele vivia das coisas e para as coisas terrestres, da carne. E por isso ele não compreendia algo tão simples. Porque Jesus estava falando das coisas celestiais. Jesus estava falando para ele assim: Nicodemos, para um homem, para uma mulher, ver a Deus, entrar no céu, ganhar a glória, a eternidade, é preciso nascer de novo. Mas ele não compreendia algo tão simples. Como eu já disse, ele estava focado nas coisas da terra. Quando nós estamos focados nas coisas da terra, nós não entendemos coisas simples, espirituais. Quantas heresias nós estamos ouvindo e vendo nos dias de hoje acerca da palavra do Senhor? Pregadores que sobem ao púlpito e falam de si mesmo, cheio do seu ego, cheio de frases de efeito para poder tocar no emocional das pessoas. Vem vazio, volta vazio. E, infelizmente, pessoas que seguem essas pessoas também vêm vazias e voltam vazias, porque estão focadas nas coisas terrenas. E o reino de Deus não tem nada a ver com este reino. Por isso que este homem não entendia. Um homem sábio, doutorado, um homem que ocupava uma posição extraordinária em Israel. Ele era mestre em Israel. E ele não entendeu algo tão simples. Aqui no capítulo 5, no versículo 5, ele diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É impossível. É por isso que hoje Deus me escolheu, através do pastor, me convidou para trazer esta palavra para você, jovem, para entender o significado do batismo. Porque aquele que não se batizar, é a palavra de Jesus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas, como eu disse, há muitas heresias. Aqueles que não compreendem algo tão simples, vão para o texto isolado, para os versículos isolados. Eles isolam o versículo e eles fazem desse versículo o que bem entendem.
Aí, quando é contestado, aí vem. Mas aquele ladrão não foi batizado. Mas fulano não foi batizado. Existem casos e casos. Agora imagina, um ladrão que estava prestes a morrer, não tinha mais condição alguma, mas o amor de Deus, ele é tão grande e misericordioso, que perdoou o ladrão no último minuto, no último suspiro. Isso é incontestável. Infelizmente, tem pessoas que não compreendem as coisas e vivem em cima de uma heresia, de uma mentira, contestando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é verdade e ela é vida. O culto, a palavra oficial, o pastor leu aqui em Atos, conta a história de um homem, um eunuco, que estava vindo de Jerusalém. Ele foi adorar a Deus em Jerusalém. Porque quando nós entendemos, quando nós recebemos a palavra do Senhor e guardamos ela, a gente se alimenta, a gente tem sede, a gente tem fome em fazer depressa aquilo que é preciso fazer. Então, vocês estão tomando uma decisão agora importantíssima na vida de vocês. E precisa ser feito. Por que precisa ser feito? Porque diferente da situação daquele homem, daquele ladrão, que não tinha chance, oportunidade de congregar, ele não tinha mais oportunidade. Então, todo convertido, todo cristão convertido, ele tem por obrigação se batizar. É como eu disse, existem casos e casos. Tem casos que não dá tempo. Mas isso não quer dizer que ele vai ser salvo, ou que ele não vai ser salvo. Quando não há tempo para o batismo, mas ele se converteu, teve uma conversão verdadeira, genuína, sincera, a palavra diz que ele pode ser salvo, porque o ladrão foi salvo. Mas o que acontece é que, em muitos casos, o cristão ele se converte, mas não quer se batizar. Aí o que dá o entendimento é que quando esse cristão ele não quer se batizar e a morte chega para ele, pelas Escrituras ele não passa para a eternidade, porque ele foi relaxado. Sabe o crente relaxado? Ele se converte, mas não quer seguir a palavra. Os mandamentos, isso aqui é um mandamento. É uma ordem de Jesus. Ide, ensinai, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Mas isso acontece muitas vezes quando a pessoa ainda não se converteu de verdade. Porque quando ela se converte de verdade, ele faz como aquele eunuco. Ele foi adorar a Deus, o Espírito Santo incomodou Filipe para ir lá. E quando ele chega lá, que Filipe pergunta para ele, está lendo um texto. Ele tinha sede, ele não entendia, mas ele tinha sede da palavra. Ele estava lendo um texto em Isaías e Filipe pergunta, tu está entendendo o que tu está lendo? Ele disse, como que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? É por isso, meus irmãos, que quando uma pessoa morre em Cristo, ela logo é salva. Mas aquele que ainda vem na igreja e não se converteu, não quer aceitar as coisas de Cristo, é duro o juízo para essa pessoa. Porque não quer aceitar as coisas. E aquele homem disse para Felipe, o que impede de eu ser batizado? A água aí, ó. Deus preparou tudo. Deus prepara tudo.
Olha a água aí. Ele falou, e depressa, batizou aquele homem. Então, desse juízo, aquele homem está livre. Assim como vocês, jovens, desse juízo vocês vão estar livres, em nome de Jesus, a partir de domingo. Porque vocês foram escolhidos, vocês foram chamados, e vocês disseram, eis-me aqui, Senhor. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Mas feliz é aquele que vem para a casa do Senhor. Porque a palavra diz que vale um dia na presença do Senhor do que 1000 anos lá fora. Eu até me arrepio, porque isso é profundo. Vale um dia na presença do Senhor do que 1000 anos lá fora. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus te ama é aqui. Deus te quer aqui. Que Ele tem grandes coisas para realizar na vida de vocês. Como o pastor José disse aqui. Quando chegar o tempo, vocês vão ver a mão de Deus, a maravilha de Deus em tudo na vida de vocês. Desde a preparação de uma namorada, uma esposa, um trabalho, uma faculdade. Vocês serão prósperos, mas vocês precisam permanecer na presença do Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Então, Nicodemos, ele voltou entendendo. Mas como ele estava focado nas coisas do mundo, da terra, a Bíblia não diz se ele se converteu ou não. Mais para frente, na história daquele jantar na casa de Lázaro, após o ressuscitamento dele, ele estava presente. Estava presente, né? Então, tudo indica. E aqui também, um pouco na frente, no livro de João, fala quando José de Arimateia foi pedir para o corpo de Cristo, né? Ele também estava lá e ele comprou, ajudou a comprar. Então, isso nos dá a entender que ele entendeu a mensagem ali. E o batismo, ele é tão importante para o cristão convertido, que o nosso amado e Salvador Jesus Cristo, ele fez questão de dar esse exemplo. Ele fez questão, ele não precisava. Mas para a gente poder entender a razão, a importância, o significado do batismo sobre as águas. Então Jesus chega para João e pede para que João o batize. E João toma um susto. Eu que preciso ser batizado, e o Senhor me vem pedir para te batizar. Ele falou, mas assim, para que se cumpra a palavra, para que se cumpra o plano de Deus. Vocês estão entendendo acerca do batismo? Então, a partir da semana que vem, domingo, vocês irão descer as águas e vocês serão uma nova criatura em Cristo Jesus. Vocês terão um novo conceito, um novo estilo de vida em Cristo. Então, todas as coisas velhas, elas serão jogadas no mar do esquecimento. E agora tudo se faz novo. E fique firme, porque muitas coisas Deus vai fazer na vida de vocês. Em Romanos 6:4, eu já estou finalizando. Aqui em Atos, vamos em Atos 2:38. Em Atos 2:38, diz assim, ó:
E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, entende como é sério essa questão? É como a gente sempre está falando. Existe um processo para o crente convertido, mas ele precisa passar por todas as etapas. Porque quando ele pula uma etapa, ele fica com um saldo devedor. E isso pode gerar muitos problemas. Quer ver um exemplo? O casamento. O batismo é como um casamento. É uma aliança que se faz com Cristo. Tem muita gente, inclusive, eu fiz isso, mas porque eu não tinha direção de Deus, eu não conhecia a palavra do Senhor, eu enrolei a minha esposa por um bom tempo, não foi? Aí eu pergunto, por quê? Eu não sei. Uma coisa tão simples. Oficializar uma união, para que se cumpra a palavra de Deus, para que as promessas do Senhor, ela venha acontecer na vida da gente. E aí eu fui enrolando, mas aí Deus teve misericórdia, colocou no meu coração, e nós formalizamos a nossa união. Irmã Neide? E graças a Deus, Deus tem abençoado grandemente. Provas da vida, as dificuldades da vida, o próprio Jesus já falou que a gente vai passar. Então, o casamento não é um mar de rosa, não é só flores. Tem uns momentos de tempestade, tem uns momentos sombrios, frios, de tristeza. Mas, quando nós fazemos uma aliança, não é o assunto, mas a gente está fazendo parte com o mesmo sentido. Quando a gente faz uma aliança, que é o caso do batismo, a gente precisa compreender que é uma aliança e que nós fazemos isso diante de Deus e diante dos homens. Não é, pastor? Então, hoje em dia, muitos casamentos estão se findando porque precisa da direção de Deus, da mão de Deus, precisa da presença de Deus para poder aguentar. Porque Jesus disse que não seria fácil. O vento vem na casa do ímpio e na casa do crente. A tempestade, a água vem. Mas aquele que está em Cristo, ele vai passar, ele prevalece, ele vai. Dá glória a Deus. No batismo é a mesma coisa. Quando a gente faz as coisas certinho, quando a gente obedece a palavra, e a gente faz as coisas conforme a palavra do Senhor nos instrui, a gente vence todas as pelejas. Porque foi lido aqui, Jesus está falando, eu estarei convosco em todo o tempo, até os confins. O Senhor é conosco. Então, jovens, recebe essa palavra. Vocês, eu quero dar parabéns, né? Dar parabéns para os pais, dar parabéns para vocês, porque vocês tomaram uma decisão, estão dando um passo muito importante na vida de vocês. E a nossa oração é que vocês continuem firmes, que Deus continue derramando a graça dele sobre a vida de vocês, a sede, o desejo de fazer a obra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês.